Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então vamos lá. Hoje, quarta-feira, dia 16 de abril, nós vamos continuar então nos poemas do servo sofredor. Hoje, Isaías 50. Vamos falar sobre essa figura do servo sofredor, que são como que imagens de Jesus, do sofrimento de Jesus e da missão de Jesus, relatados por Isaías nas suas profecias no Antigo Testamento. Então, Isaías 50, nesse poema, vai dizer que Deus deu a esse seu servo, esse servo que não tem um nome, deu a ele uma língua adestrada. O que significa essa língua adestrada? Uma língua orientada para o bem e não para o mal. Uma língua ensinada, forjada, preparada para proclamar o bem, para proclamar o consolo e o conforto para as nações. Então, ou seja, a nossa língua, ela é um instrumento para confortar corações, para consolar corações, para atrair corações para Deus, não para ser instrumento de desolação ou de desânimo. Muitas vezes as nossas palavras, aquilo que falamos, aquilo que proclamamos, muitas vezes serve para desanimar pessoas. Muitas vezes nós, com a nossa maneira de ser, a gente justifica, eu sou assim, e a gente vai vivendo dessa maneira e vai desanimando os outros, vai jogando peso sobre os ombros dos irmãos, vai desacreditando pessoas. Mas a nossa palavra, nossa boca, nossa língua, foi feita para consolo e conforto das pessoas. Então essa é a nossa missão. O servo de Deus, aquele que é chamado por Deus. Ontem nós falávamos sobre essa vocação. O vocacionado por Deus, desde toda a eternidade, foi feito para consolar e confortar corações. A cada manhã, vai dizer também que ele desperta o seu servo e chama a escutar. Ou seja, as primícias do dia devem ser feitas para a oração, para a escuta de Deus. A primeira coisa da nossa vida, a cada dia, deve ser a oração. Por quê? A cada manhã, ele me desperta e me chama a escutar. E quando nós aprendemos a viver essa escuta de Deus, quando nós aprendemos a ter essa primazia de Deus, quando nós aprendemos a ter esse momento com Deus, isso vai transformar toda a nossa vida e todo o nosso dia. Porque escutar a Deus vai modelar a nossa vida para aquele dia. Escutar a Deus vai modelar o nosso caminhar para as situações cotidianas, que nós não sabemos lidar sozinhos. Então, precisamos ter atenção a Ele. As primícias da minha vida, os primeiros momentos do meu dia, ao abrir os olhos, deve ser para estar com Deus, para estar junto de Deus, que é o nosso Senhor. Tem até aquela cançãozinha, né? Desde a aurora, busco a Ti, meu Deus, busco a Ti, meu Deus. Então, que nós possamos viver isso, desde a manhã, desde o primeiro momento do dia, buscar o Senhor. Depois de ser formado na escuta, então, o servo está preparado para enfrentar tudo. E aí olha que bonito, porque a primeira leitura vai continuar dizendo que a escuta vai nos levar a entender que a escuta gerou confiança nesse servo, porque ele foi capaz de não virar o rosto, deu as costas para bater e permitiu que a sua barba fosse arrancada. Ou seja, ele se entregou. A oferta da vida dele acabou sendo uma consequência da escuta. O servo que escuta a Deus alimenta o seu coração com aquilo que é de Deus, firma o seu coração nas promessas de Deus e torna-se capaz de suportar aquilo que vier, torna-se capaz de suportar as adversidades, as lutas e as provações que vierem no seu caminho. Então nós vamos enfrentar as provações e as lutas pela escuta de Deus, pela oração, por essa primícia, por esse momento de ter um momento de dedicar-se a Deus. Talvez você não consiga no primeiro momento do dia, mas é preciso ter um momento para se dedicar a estar com Deus, para que ao escutá-lo nós possamos
deixar Ele nos preparar, nos formar para o que precisamos viver e para passarmos por tudo que precisamos passar. Ele também não desistiu, porque ele aprendeu na escuta que o Senhor é o seu auxílio. Então esse servo, pela escuta de Deus, pela oração, pelo conhecimento de Deus, pela intimidade, ele foi aprendendo que ele não precisava desistir, porque o Senhor era o seu auxílio, o Senhor estava com ele, ele tinha o Senhor ao seu lado. Então, não tinha por que desistir. Na hora que vinham os pensamentos, eu não aguento mais, mas o Senhor está comigo, porque Ele me disse que está ao meu lado. Ele está comigo porque Ele me disse que Ele é meu refúgio. Então a palavra de Deus vai ressoando no nosso coração e na nossa mente, quando temos proximidade com ela e a escutamos, e vai nos dando força para continuar caminhando. Ele também entendeu que quem está ao lado dele é quem o justifica. Então, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é quem nos justifica. Então, o que importam os outros? Quem pode me salvar, quem pode me conceder a salvação, quem pode me levar para o céu, está comigo. Então, não importa o que estão falando, fazendo, as contrariedades, o que estão, sabe? Isso não importa. Os homens podem fazer o que quiserem contra mim, mas quem me salva está ao meu lado. O Senhor está ao meu lado, é o meu refúgio, salvação, em quem eu ponho confiança, em quem eu espero. Então, não ponha a sua confiança e o seu olhar nos problemas, nas lutas, porque os problemas e as lutas não vão te salvar. Mas olhe para Deus que caminha ao teu lado. Jesus, Ele hoje quer ser o nosso Cirineu, aquele que caminha ao nosso lado, carregando a cruz, para nos ajudar a chegarmos até o fim. Então não desista tão fácil, mas recorde-se que Deus é contigo, que Deus está ao teu lado, te sustentando em cada luta, em cada dor, em cada lágrima. O Senhor está ao meu lado, porque Ele está ao lado dos seus servos. Aí nós vamos para o Evangelho de hoje. Mais uma vez, nós vamos ver o Evangelho da Última Ceia, só que hoje na versão de Mateus. E aí Mateus vai dizer que Judas trocou Jesus por 30 moedas. Ele trocou aquele que poderia salvá-lo, aquele que trouxe a salvação por 30 moedas. Judas trocou Jesus por 30 moedas porque Judas estava buscando, era ganancioso, né? Já dizia em outro momento que ele roubava a bolsa. Então, Judas era ganancioso, Judas era, queria ter para si coisas. Então, ele vai e troca Jesus por essas 30 moedas. E a gente pode achar que foi muito ruim o que Judas fez. Mas quantas vezes eu também não troco Jesus por 30 moedas? Talvez suas 30 moedas tenham outro nome. A gente troca Jesus por um prazer, por uma fofoca, por um prestígio, porque a gente mente para não ficar mal com o outro. Isso é desejo de prestígio, de ser prestigiado, de não ficar mal. A gente troca Jesus pela intriga, a gente troca Jesus comprando coisas roubadas, a gente troca Jesus indo para lugares que não deveria ir, acessando sites e coisas e conteúdos que não deveríamos acessar. Essas são as suas 30 moedas, que você também precisa se converter e parar de trocar Jesus por essas coisas, que não valem nada, porque o que são 30 moedas diante da salvação que Jesus veio trazer? O que são 30 moedas diante do mistério de Jesus? Mas nós ainda fazemos isso hoje. Trocamos eles pelas nossas moedas, que na sua vida tem um nome. Na minha eu sei quais são as 30 moedas, infelizmente. Mas cada um tem as suas 30 moedas. Quantas vezes também aí vai dizer que depois daquilo ali, Judas ficou procurando uma oportunidade para trair Jesus, para entregar Jesus. E quantas vezes também nós não procuramos uma oportunidade para trair? Nós forjamos pecados, incitamos pecados nos outros, levamos outras pessoas a pecar. A gente chega, não, tem que te contar um negócio, uma fofoca. A gente leva o outro a fofocar, a gente incentiva o outro a mentir. A gente apoia pecados dos outros, não ajudamos o outro a crescer em santidade, não apontamos o céu para pessoas. Então a gente fica esperando, sabe? Procurando também uma oportunidade para trair, como Judas fez. E aí quando, ainda lá naquela mesa, vai mostrar que Jesus em tudo falava a verdade, falava abertamente para os seus discípulos. Independente da reação, independente se fossem ficar escandalizados, independente se fossem entender. Porque ele poderia ter escondido dos discípulos o mistério, poderia ter escondido dos discípulos que Judas ia trair, poderia ter escondido dos discípulos que Pedro ia negar. Mas ele falou tudo abertamente para os seus discípulos. Porque
ele queria sempre a verdade que prevalecesse. Independente da reação dos outros, independente de como os outros vão reagir, a verdade precisa ser falada. Então Jesus dá esse ensinamento: nada além da verdade. Nada além da verdade. Mas o outro não está preparado, mas a verdade precisa ser dita. Mas o outro não vai entender, a verdade precisa ser dita. Os discípulos não entenderam o que Jesus falou. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Mas Jesus ainda assim disse a verdade para eles. Ele não mentiu, ele não omitiu, ele não escondeu. Então não esconda, não omita, mas tenha nos seus lábios sempre a prontidão da verdade. Nós vamos ver também que Judas parecia não ter consciência, né, do que ele estava fazendo, porque ele pergunta: mestre, serei eu? Aqui a gente poderia olhar que Judas é muito dissimulado, né? Mas eu acho que não. Eu acho que Judas não tinha percebido, sabe, as consequências do que ele estava fazendo. Ele fez igual a gente, que às vezes a gente briga com alguém, toma atitudes desmedidas, que a gente não pensa nas consequências. E eu acho que Judas não estava entendendo, não tinha percebido as consequências do ato que ele tinha cometido. Eu acho que ele não foi lá assim: vou trair Jesus. Não. Ele queria fazer alguma coisa, queria 30 moedas, queria maneirar. E ele foi. Ele só se deixou levar. Que nem a gente muitas vezes vai se deixando levar para situações de pecado. Como eu já disse agora há pouco, Judas também cuidava da bolsa e vai dizer que ele roubava o dinheiro da bolsa. Então, Judas, ele já era um cara meio que adormecido pelo pecado. O pecado já era uma coisa rotineira na vida dele, ele ia fazendo, talvez sem pensar, mas ia fazendo, e não pensava naquilo que fazia. Às vezes assim também é na nossa vida. Nós vamos tomando atitudes, indo por caminhos, falando coisas, nos permitindo situações com pessoas, indo para certos lugares, sem pensar nas consequências, sem pensar que aquilo é um pecado, sem pensar que aquilo fere a minha dignidade de filho de Deus, sem pensar que aquilo entristece a Jesus. Nós só vamos indo. E eu acho que Judas estava nesse caminho. Porque pela fala dele, mestre, serei eu, ele não tinha tomado consciência daquilo que ele estava cometendo, da grandeza do pecado que ele estava se enfiando. E muitas vezes assim somos nós. Então a gente precisa aprender também a tomar consciência das coisas. A gente precisa aprender a pensar um pouco mais antes de tomar certas atitudes. Rezar, meditar. A gente falava isso domingos atrás, né? Há 2 domingos atrás, nós falávamos sobre isso, que Jesus ganhou tempo, né, escrevendo no chão, porque ele não queria tomar uma atitude desmedida. Mas a gente faz tudo atropelado, vai fazendo de qualquer jeito, deu vontade, eu faço, eu quero, eu faço. Mas será que precisa ser assim? E aí Jesus ainda diz para ele: tu dizes. Ou seja, você que está se condenando, você que está se colocando nesse lugar. Não sou eu, Judas, que estou te condenando, mas é você. E isso já abre uma porta para nós, que no dia final, nós tomaremos consciência dos pecados que cometemos. O juízo particular é isso. Jesus não vai nos julgar. Jesus não vai jogar nada na nossa cara. Mas ele vai iluminar a nossa consciência e a gente vai perceber quantas vezes nós fomos omissos. Quantas vezes nós negamos o Senhor. Quantas vezes nós traímos o Senhor. Então é preciso, queridos, hoje, já começarmos a ter atitudes mais conscientes. Não viver no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não fazer só o que eu quero, só o que me dá vontade. Mas é pensar, será que isso agrada a Deus? Será que eu devo fazer? Será que isso é para mim? Para que no dia final, quando a nossa consciência foi iluminada, nós ouçamos de Jesus: você escolheu mais por mim do que por você mesmo. Porque Judas escolheu por ele e não escolheu por Jesus. Então que nós possamos ter escolhas por Jesus e não por nós mesmos. Escolhas de amor a Deus e não de amor a nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.